A saúde pública nossa, ela tem estrutura assim para atender os casos mais graves, por exemplo, falta de oxigênio. A recomendação é que algum paciente sentir falta de oxigênio deve correr para o hospital e imediatamente ser colocado num balão de oxigênio. Essa é a recomendação que a gente tem visto aí mundial e internacional. O nosso hospital tem estrutura, o nosso município tem estrutura para atender até quantas pessoas assim nesses eventuais casos de emergência? Nós estamos tomando todas as medidas necessárias para a gente poder equipar o nosso hospital. Felizmente nós temos um suprimento necessário para atender o suporte de oxigênio para as pessoas que necessitarem. É importante alertar a população que não são todas as pessoas, principalmente as pessoas idosas e pacientes crônicos e imunossuprimidos que têm mais risco de evoluir para um caso mais grave do coronavírus. Normalmente os sintomas iniciais são tosse, coriza, escorrimento do nariz, dor de garganta, e casos de falta de ar são os casos mais complicados, restritos aí a pessoas ou muito jovens, ou muito idosas, ou portadores de doenças crônicas. Então a chance de complicação é somente nesses grupos que eu citei. Mas nós temos a estrutura dentro do hospital regional, nós estamos hoje já mobilizando a Secretaria de Saúde para equipar as nossas unidades básicas para poder estar recebendo eventualmente esses pacientes, não só no hospital regional, mas no Hospital Divina Providência também. Nós já estamos fazendo o contato com a direção daquela unidade de saúde, e os nossos postos de saúde nas diversas vilas também estarão com a estrutura necessária para dar o pronto atendimento a esses pacientes. Então, por falta de oxigênio, eu tenho certeza que, como nós não temos nenhum caso ainda, estamos já atuando aí para prevenção, nós com certeza conseguiremos dar atendimento necessário aí e eventualmente estar encaminhando para outros centros aí, casos assim que necessitem de um atendimento mais especializado. Senhor Prefeito, o pessoal da internet aqui está perguntando sobre as aulas. Então, as aulas da rede municipal de ensino, nós não temos ainda o posicionamento do governo do estado, mas nós não iremos esperar, nós estaremos suspendendo as aulas a partir da próxima quinta-feira, dia 19/3. O senhor tem um número de quantos alunos tem na rede pública municipal que vão ser atingidos? Mais de 7.000 alunos, em torno de 7.400 alunos terão as suas aulas suspensas por tempo indeterminado, podendo ser revogado esse decreto a qualquer momento, desde que a gente faça um monitoramento que as condições voltem ao normal. Prefeito, é de conhecimento que muitos alunos matriculados na nossa rede, infelizmente, dependem de nutrição e alimentos somente da merenda escolar. Há alguma orientação para essas crianças em situação de vulnerabilidade? Se nós, inclusive hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião com todos os nossos secretários. Eu estou aqui acompanhado do nosso procurador do município, Dr. Caio Fachin, e nós deliberamos juntamente com a secretária de Educação, a professora Zita Centenário, que para as aldeias e para as escolas da periferia da nossa cidade, onde infelizmente muitas crianças ainda têm como a sua única refeição diária a merenda escolar, nós continuaremos fazendo o fornecimento. A equipe da Cozinha Central vai estar preparando essa nutrição diariamente, e nós vamos organizar isso junto com as escolas para que as crianças, de maneira escalonada, para que não faça aglomeração, mas que possam estar em determinados períodos se dirigindo em grupos de pequena quantidade de alunos, para que possam estar recebendo a sua merenda escolar. Então nós não faremos a interrupção da merenda escolar, principalmente na periferia e nas aldeias do nosso município. Garantido com isso aí a nutrição das nossas crianças, mantendo aí as condições necessárias aí para que possam ter a sua saúde preservada. Existe alguma instrução diferente para os postos de saúde na questão de atendimento odontológico e consultas médicas mesmo, do dia a dia? Os atendimentos na parte de odontologia especificamente, nós estaremos restringindo aqueles casos que a gente considera eletivos, que se não são de urgência, mas a equipe de dentistas e auxiliares de saúde bucal estarão aí nas unidades para atender os casos de eventuais emergências aí que possam surgir decorrentes aí de alguma patologia dentária. E as equipes nossas de saúde estarão também à disposição com médicos e enfermeiros, visando sempre o atendimento rápido, diagnóstico precoce de uma eventual infecção pelo coronavírus. Nós não temos ainda nenhum caso notificado de suspeita de coronavírus.
mas nós não vamos esperar acontecer para poder depois tentar remediar o que é uma tragédia já anunciada a nível de Brasil. Os casos têm crescido assim de forma exponencial, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Muitos países já estão aí as pessoas não podem mais sair às ruas, a exemplo da Inglaterra, da França, da Inglaterra. A polícia está fiscalizando, o Paraguai, o país vizinho aqui, tem toque de recolher. Então é uma situação bastante alarmante. Então todas as instituições de ensino particular do estado já suspenderam basicamente quase todas as suas aulas. Então nós entramos nessa seara aí para poder realmente tentar estabelecer aqui em Mambaia uma zona de segurança para a nossa população, bastante preocupados. Gostaria de convidar aqui, e eventualmente nos assistindo, as autoridades religiosas aqui do município, o Conselho de Pastores, representantes da comunidade espírita, representantes da Igreja Católica, para amanhã às 8 horas da manhã, lá no nosso gabinete, nós vamos estar passando o direcionamento desse decreto. Nós não estamos proibindo o culto, nós apenas estamos orientando e decretando o limite máximo de 100 pessoas para participar dessas celebrações religiosas. E também gostaríamos de convidar representantes do comércio, no caso a Associação Comercial e Industrial, para que estejam conosco, comerciantes que têm interesse, lá no nosso gabinete amanhã a partir das 8 horas, e nós vamos passar essas normativas aqui para controlar o fluxo de pessoas, a aglomeração de pessoas em locais públicos e privados, para que a gente possa efetivamente estar dando uma resposta aí, bloqueando a proliferação de uma eventual infecção do coronavírus na cidade de Amambaia. Perfeito. O senhor disse que a educação pode adotar um regime domiciliar. E como que isso poderá ser feito? A CEMED já está montando estratégias para que isso venha a ser realidade dos nossos alunos hoje? Sim, hoje à tarde nós teremos uma reunião com os diretores das escolas da rede municipal, onde a professora Zita Centenário, nossa secretária de Educação, estará traçando estratégias com os diretores, com os coordenadores e, consequentemente, com os professores para a elaboração de atividades que as crianças desenvolverão em casa. Para isso a gente vai precisar de contar com a conscientização dos pais, para que a gente possa estar realmente não trazendo tanto prejuízo. A gente sabe que um prejuízo vai acabar acontecendo, mas a vida é muito mais importante, a preservação da saúde, do que um eventual prejuízo que possa acontecer aí decorrente da suspensão das aulas. Uma pergunta para o Dr. Caio: existe alguma punição para quem não obedecer a normas desse decreto? A punição que é colocada no decreto é aquela que cabe ao município, que seria a cassação do alvará de funcionamento, de localização e funcionamento do empreendimento. Essa seria a punição que sofreria o estabelecimento que não cumpria os ditames do decreto. Prefeito, uma outra pergunta. O senhor falou 100 pessoas num ambiente, até 100 pessoas é permitido. Esse número já não é um pouco alto, não? Então, isso é o que é preconizado aí, a gente está seguindo um parâmetro, né, normatizado pelo Ministério da Saúde. Lógico que se for um ambiente muito pequeno, 100 pessoas fica aglomeração. A gente tem, no decreto, se você observar, a gente procura manter um ambiente bastante ventilado, e evite também uma distância entre as cadeiras e os bancos, principalmente nas igrejas, nos estabelecimentos comerciais. Se o ambiente for muito pequeno, acaba sendo realmente bastante gente num pouco local. Mas eu tenho certeza que a população já está bastante aflita e ansiosa e vai saber entender isso. Ontem mesmo eu conversava com o apóstolo Kleber da Igreja Monte Sião, ele já se posicionou. Eu falei para ele que hoje nós estaríamos se reunindo para fazer esse decreto, e vai ter um fracionamento das celebrações, conscientizar os membros da igreja lá que em horários determinados fazer 2, 3 cultos por dia, quando for necessário. Tenho certeza que a população vai entender que isso não é uma medida nem arbitrária, nem autoritária, mas sim preservando a vida e a saúde da nossa população. Então a gente vai contar, e amanhã a gente vai fazer esse esclarecimento para donos de estabelecimentos comerciais, para autoridades religiosas do município, para que a gente possa realmente dar as mãos, juntamente com toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Amambaia, para que a gente possa estar aí dando tranquilidade e evitando aí passar por situações aí de uma pandemia no nosso município. Outra pergunta, prefeito. Muita gente já se preocupa um pouco em relação a desabastecimento, né, na cidade, talvez com gás ou até mesmo alimentos.
existe alguma preocupação, alguma conversa nesse sentido? Existe o risco de faltar alguns produtos do município? No momento ainda não, então não é motivo para pânico, para ninguém sair desesperado em supermercado, fazer compras volumosas, até porque ainda no nosso estado são poucos, até ontem à noite eram apenas 4 casos confirmados no estado, e todos eles importados em pessoas que estavam em outros estados, em outros países inclusive, que foram infectados. Ainda não existe esse risco de desabastecimento, a exemplo do que está acontecendo na Europa. Então a gente acompanha aí pessoas que moram na Europa postando vídeos aí, realmente a situação bastante preocupante, o desabastecimento lá fora. Ainda não, a nível de Brasil, esse risco ainda não acontece. Eventualmente, se isso virar uma pandemia mesmo e acometer um grande número de pessoas, isso pode eventualmente acontecer. Eu acho que não vai ser a situação de Mambaia, porque nós estamos nos antecipando na questão da prevenção. Então, pedir à população evitar aglomerações. Nós temos um costume muito frequente aqui na nossa população de tomar tereré, de tomar chimarrão. A gente vai pedir para vocês a conscientização. Não é que você não é obrigado a parar de tomar seu tereré, nem de tomar o seu chimarrão, mas que faça isso no ambiente da sua residência. Evite compartilhamento, né, de rodas de tereré, porque você não sabe quando a pessoa está infectada. Às vezes ainda está assintomático e você pode ser surpreendido aí com infecção aí causada aí por esse hábito comum que é o tereré e o chimarrão. Então, que se restringe apenas dentro da sua residência, ou às vezes sozinho mesmo, para evitar eventuais contaminações aí. O tereré e chimarrão é uma preocupação muito grande, porque a transmissão é via oral, né? São gotículas de espirro, de saliva, o espirro que a pessoa infectada eventualmente tem, faz a transmissão, é muito rápida. Então é a maneira mais adequada. Tenha sempre o hábito de lavar as mãos com frequência, pelo menos por 20 segundos, ao tocar uma maçaneta de um local público. Tenha sempre à mão o álcool em gel, é muito importante, que combate, destrói o vírus. Então essas medidas de higiene são necessárias aí para a gente poder estar fazendo esse enfrentamento aí ao coronavírus.